Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, nós vemos que se cumpre a promessa que Jesus tinha feito a seus discípulos, que era a descida do Espírito Santo. De repente eles começam a ouvir um som como de um vento impetuoso, começam a falar em novas línguas. E naquele momento havia muitos estrangeiros ali naquela localidade, era um período de festa em Israel. E as pessoas começam a pensar que eles estavam bêbados. Então Pedro se levanta e começa a pregar sobre o arrependimento, sobre Jesus, tudo que tinha acontecido, né? E nós vemos nos evangelhos. Então Pedro começa a fazer uma narrativa, um discurso, e naquele momento 3.000 pessoas se converteram. As pessoas ficaram perplexas porque cada um ouvia falar na sua língua. Então ouvia as pessoas pregarem e falarem na sua língua naquele momento. O que acontece? O que é que nós podemos aprender aqui? Que primeiro devemos aguardar a promessa do Senhor, porque elas se cumprem. Se Deus nos prometeu algo, se Jesus nos deu um mandamento, se Jesus falou conosco, nos deu uma ordem para a gente fazer de tal forma, aguardar, esperar ou ter determinada atitude, nós devemos ouvir e obedecer e aguardar, porque as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem nas nossas vidas. Aquilo que Deus promete se cumpre. O segundo ponto é que devemos estar prontos para testemunhar do amor de Deus. Nós sempre temos que estar preparados para falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, do que Jesus tem feito, do amor de Deus. Quando nós amamos alguém, nós sempre estamos dispostos a falar alguma coisa sobre a pessoa, nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos o jeito que nós amamos, então nós queremos agradar. Então, em todo momento, a gente procura uma oportunidade de citar aquela pessoa, de lembrar daquela pessoa. Tudo nos faz lembrar. Então, nós, como cristãos, devemos testemunhar do amor de Deus, das coisas que Deus fez na nossa vida. Às vezes, para nós, pode parecer algo simples, algo pequeno, mas vai ser algo que, ao relatarmos para outra pessoa, vai edificar a vida dessa pessoa. Outra coisa que nós vamos ver em Atos é sempre o chamado ao arrependimento, que nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. É muito fácil a gente olhar para o outro, olhar para o nosso próximo e achar que ele é cheio de defeitos, mas nós também somos cheios de defeitos e precisamos do amor e da graça de Deus. E quando o amor de Deus nos alcança e ele nos perdoa dos nossos pecados, nós também devemos perdoar, nós também devemos ser misericordiosos, nós devemos olhar para nós e ver o que é que nós temos que consertar na nossa vida, quais são os nossos não caminhos, quais são os nossos pecados, aqueles ocultos, aqueles que a gente chama de estimação, que a gente não consegue se livrar, que às vezes a gente não consegue perceber. É muito fácil ver o pecado no outro, mas e dentro de nós? Então, os discípulos tinham isso, eles sempre tinham um chamado ao arrependimento. O evangelho genuíno nos chama ao arrependimento dos nossos maus caminhos. O outro ponto que nós aprendemos aqui é que devemos perseverar naquilo que temos aprendido. Então, muitas pessoas procuram em vários lugares, assistem várias pregações, e hoje com a internet isso tem uma facilidade, nós podemos ser edificados de muita forma, mas é um risco muito grande, porque às vezes vem muitas coisas que são diferentes daquilo que o evangelho prega, é diferente daquilo que a palavra diz. Então nós devemos, assim como muitos cristãos primitivos, nós devemos analisar aquilo que está sendo pregado e ver se há verdade naquilo, se realmente nós temos perseverado naquilo que temos aprendido com Deus, com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós somos levados por muitos ventos de falsas doutrinas, e isso é muito perigoso nos nossos dias. Nós sabemos que no fim dos tempos, uma das coisas que ia aumentar era engano. E por se aumentar a iniquidade, as pessoas iriam ser enganadas. E é um engano numa proporção muito grande. Então, tome cuidado, persevere naquilo que você tem aprendido, dê valor àquilo que você tem aprendido na sua igreja, que você tem aprendido com seus irmãos ali, que você conhece, que você tem visto testemunho de vida daquela pessoa. Outra coisa que nós devemos aprender é que nós devemos manter o temor. Hoje em dia, uma coisa que muitas pessoas têm perdido é o temor a Deus. Conhecem a palavra, sabem do que a Bíblia diz, mas perderam o temor a Deus. Não, eu não vou fazer isso por amor ao Senhor.
Então, nós temos mantido esse temor a Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que devemos ver com alegria, singeleza de coração e em comunhão com nossos irmãos. Esse era o modo de vida dos primeiros cristãos. Então, eles viviam com alegria, eles tinham alegria mesmo quando apanhavam, eles tinham alegria mesmo nas perseguições, eles viviam de forma diferente, eles tinham uma pureza de coração, uma singeleza de coração, eles pensavam no bem comum de todos, e essa comunhão era destaque ali naquela comunidade em que eles viviam. E por fim, que eu acredito que é o mais difícil para nós, é dar bom testemunho, porque nós somos pecadores, né? O fato de nós aceitarmos a Jesus, nós vamos matando o velho homem, mas aquilo que a gente alimenta em nós é o que fica mais forte. Então, se a gente alimenta o nosso espírito, nós vamos estar mais preparados para conseguir vencer as tentações do mundo, vencer as tentações da carne. Mas se nós não alimentamos o nosso espírito, nós vamos estar mais fracos e vamos estar fortalecendo a nossa carne. Então, assim, temos dado bom testemunho. Eu quero agora que você reflita um pouquinho. Você tem aguardado a promessa do Senhor para a sua vida? Aquilo que o Senhor te prometeu, você crê que Ele vai cumprir? Você tem testemunhado do poder e do amor de Deus? Você tem se arrependido dos seus maus atos e dos seus pensamentos e dos seus maus caminhos? Você tem sido perseverante naquilo que você tem aprendido? Tem sido perseverante na comunhão, no partir do pão, em oração, junto com seus irmãos? Tem havido temor na sua alma pelas coisas de Deus? Você tem vivido com alegria e singeleza de coração? As pessoas aí fora, ao olhar para nós, o que elas pensam de nós? Eu acho muito interessante isso, porque a igreja primitiva nos dá lições muito significativas. E nós podemos olhar, são coisas que aparentemente aos nossos olhos, coisas simples, mas que são muito efetivas e que mostram o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso aí, eu queria trazer uma reflexão baseada em Atos 2. Espero que essa reflexão edifique a sua vida e que nós possamos cada dia mais aprender com o Espírito Santo, porque essa palavra primeiro falou o meu coração, para que eu pudesse trazer para você, para que você também pudesse ser edificada. Fica na paz.